0,75. Bem, antes de continuar a falar sobre os agregados e as suas propriedades, gostaria de enfatizar que os ensaios que foram realizados nesses agregados foram realizados na empresa Concrex, nas dependências da empresa Concrex. E quem possibilitou isso, quem está possibilitando esse trabalho, não só esse, como diversos outros em Manaus, é o engenheiro Domingos Sávio, que é uma das maiores referências em Manaus em tecnologia de concreto. Os materiais, os equipamentos, a instrumentação científica, tudo está sendo fornecido, gentilmente provido pelo ilustríssimo engenheiro Domingos Sávio. A empresa fica localizada na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, em Manaus. Falando então sobre a granulometria do agregado graúdo, os ensaios foram realizados em duplicata, de acordo com a NBR 17054/2022. E a abertura das peneiras indicada em milímetros está na seguinte tabela. E na primeira coluna e na segunda coluna a massa de brita que foi retida em cada ensaio. Essa brita é uma brita granítica e a forma dela foi pensada na escolha do material de acordo com a necessidade de emprego do uso, que no caso seria para os ensaios de tração na flexão e direcionado para pavimentos rígidos. Então, uma estrutura de brita que não tem aquela aparência mais lamelar, ou seja, que tem uma dimensão muito menor que as outras duas, que facilitaria a fissura, que prejudicaria a resistência à tração na flexão. Então, esse tipo de brita foi deixado de lado e procurado um formato ali mais arredondado. Então, como pode-se notar aí na figura. No gráfico aí estão representados os percentuais retidos em cada peneira. Na 19 mm foi 0,64%, na de 12,5 foi 18,51% e assim por diante. Né? Esse ensaio foi realizado a fim de obter a dimensão máxima característica do agregado, mas também para verificar a distribuição granulométrica desse tipo de brita em diferentes faixas. Essa boa distribuição granulométrica, sem um percentual retido excessivamente em nenhuma dimensão, como você pode ver aí, nenhuma dimensão conseguiu muito mais do que 40% de percentual retido, de massa retida. Como se pode ver no gráfico aí, o que reteve mais foi o de 9,52%. Que reteu 40,49%. Então, essa boa distribuição contribui para uma boa formação de compactação do concreto, ou seja, vários grãos ali preenchendo vários vazios, que preenchem o grão menor preenche os vazios do maior consecutivamente. Então, a dimensão máxima característica que foi verificada para esse agregado, de acordo com a NBR 17054, é aquela que apresenta um percentual retido acumulado, ou seja, a soma dos percentuais retidos anteriores a ele, de 5% ou imediatamente inferior a isso. Nesse caso seria o de 19 mm, a dimensão máxima característica, mas como o percentual retido nessa peneira foi muito pequeno, então optou-se por considerar a dimensão máxima característica de 12,5, que foi aquela peneira que acumulou ali algo em torno de 18,51% já no seu percentual retido. Se contar o retido acumulado, seria o 18,51 mais 0,64, que daria um pouco mais de 19,1%. Então, essa dimensão máxima característica ela está sendo escolhida aí para a dosagem do concreto. Posteriormente, nós iremos utilizar essa dimensão para dosagem. Então, por que foi considerada uma dimensão um pouco menor, a dimensão máxima característica, do que a de 19? Porque na dosagem considera-se que quanto maior o tamanho do agregado graúdo, mais porcentagem, mais volume de agregado miúdo cabe. Então, quando você reduz um pouco
esse tamanho da dimensão considera um pouco menor, a dimensão máxima característica, você tem uma margem de folga maior, porque você está falando, olha, o meu agregado graúdo ele é um pouco menor, então vai caber menos areia no traço. São questões de trabalhabilidade que serão consideradas posteriormente. As duas amostras que foram realizadas amostra duplicata de aproximadamente 5 kg cada uma. Então eu coloquei aí na tela o primeiro ensaio e o segundo não variou muito disso. Ficaram os dois aproximadamente nessa mesma faixa de distribuição granulométrica. Bem, continuando a falar sobre agregado graúdo, desta vez sobre um ensaio de massa específica, que foi realizado com algumas adaptações da NBR 16917 para ensaio em proveta de plásticos de 2.000 ml ou de 2 litros. Né? Foram realizadas algumas adaptações aí para utilizar esse tipo de instrumento, mesmo que seja para uma estimativa um pouco mais grosseira, mas que foi realizado aí em duplicata para utilização desse dado nos parâmetros de dosagem iniciais do concreto. Então, a massa específica desse material, dessa brita granítica encontrada, foi a de 2.500 kg por metro cúbico. Né? Foram pesadas aí amostras, duas amostras de 1 kg de material ou 1.000 gramas e colocadas na proveta essa amostra de 1 kg e posteriormente preenchida aí com 1 litro de água até a completa imersão dessa quantidade de material. E em seguida foi aferido o volume final na proveta, que foi 1.400 ml ou 1.400 centímetros cúbicos. Então a divisão da massa pelo volume, que seria 1.400 menos 1.000, nós temos aí 12,5 gramas por centímetro cúbico ou 2.500 kg por metro cúbico. O ensaio de massa específica seca no estado compactado do agregado graúdo, que é utilizado nos padrões de dosagem da ABCP, foi realizado aí de acordo com algumas adaptações aí da NBR 16972. Apesar de se obter um dado, uma estimativa mais grosseira, serve aí para definir a dosagem inicial do traço de concreto. O método foram utilizadas 3 camadas com aproximadamente 1/3 do volume do recipiente e adensadas com aproximadamente 25 golpes cada camada, com uma haste de adensamento, e obteve-se aí a massa de 29,84 kg dividido pelo volume previamente aferido do recipiente, 19,344 decímetro cúbico, que resultou em uma massa específica seca e compactada de aproximadamente 1.542,59 kg por metro cúbico. Continuando agora a falar sobre as propriedades do agregado miúdo, nós temos aí o ensaio de massa específica, né? Tanto o ensaio de massa específica quanto o ensaio granulométrico foram realizados com agregados na condição de seco com a superfície seca, que essa condição foi obtida através da secagem em estufa durante um pouco mais aí de 24 horas até que secasse completamente a água do agregado, e aí então foram realizados esses ensaios, tanto o granulométrico quanto o de massa específica. O de massa específica foi realizado no frasco Chapman, através de adaptações da NBR 16916 e 9775. Para fins também, assim como do agregado graúdo, dos ensaios, o principal fim é a dosagem em si. Então, esses parâmetros são utilizados para a dosagem do concreto. Então, nós temos aí uma amostra de 500 gramas, que é depositada no frasco Chapman. Antes disso, é preenchido o frasco ali até a marca de 200 ml ou 200 centímetros cúbicos, que é a marcação do frasco Chapman, e ali, depois de que é preenchido com água, esses 200 ml são adicionados aí cuidadosamente ao frasco
as 500 gramas de areia ou de agregado miúdo, já de seco com a superfície seca. Em seguida é verificado o volume final, que foi esse daí de 390 centímetros cúbicos. Então você faz o volume final menos o inicial e divide a massa pelo volume, você tem a massa específica de aproximadamente 2.631 kg por metro cúbico. A massa específica do agregado miúdo. A granulometria do agregado miúdo da areia foi realizado de acordo com a NBR 17054 e para obtenção também, inclusive, do módulo de finura. Então nós temos aí nessa tabela a peneira em milímetros, a abertura da peneira, a massa retida em cada peneira, o percentual retido em cada peneira e o percentual retido acumulado, que é o retido na peneira mais o anterior a ele. Então, nós temos aí que o módulo de finura é obtido da seguinte forma. Você tem a somatória do percentual retido acumulado, que é esse da última coluna, menos o fundo, né, com a exceção do fundo, não se adiciona o fundo, e divide essa somatória por 100. Então, você tem 1,32, 5,96 e assim por diante. Soma todo esse percentual retido acumulado, divide por 100, nós temos um módulo de finura 1,6, que é característico de uma areia já bem fina. A areia fina ela colabora para melhor penetração aí em agregados de menor dimensão, ou seja, quanto mais fina a areia, mais volume cabe dentro do traço de areia. Entretanto, ela puxa um pouco mais de água do traço, mas nada que não possa ser resolvido aí com a adição de aditivos plastificantes. Ok, nós temos aí então a curva granulométrica do agregado miúdo da areia, que foi obtida através de ensaios, de acordo com as especificações das normas técnicas, que mostra aí o percentual passante de material em cada peneira de acordo com a abertura da peneira em milímetros. Então nós temos aí aqui na peneira de 4,75 milímetros passou 100%, na de 2,36 passou 98,68% e assim por diante até chegar na peneira de abertura 0,15 milímetros, que passou 4,61%. Então nós temos aí na sequência os limites de distribuição granulométrica do agregado miúdo, ou seja, da areia, que são estipulados pela NBR 17054. E nós percebemos aí no primeiro e no segundo ensaio, que são essas linhas tracejadas brancas, que na peneira de 0,3 ela reteve um pouco a menos do que esperado para a zona utilizável inferior, e na peneira de 0,15 ela reteve próximo aí da zona utilizável superior. Ela é uma areia com módulo de finura de 1,6. Isso aqui demonstra que ela é uma areia de uma finura elevada, que pode ser benéfico para agregados de menor dimensão, agregados graúdos de menor dimensão, como é o nosso caso, e qualquer água que ela possa vir retirar do traço e perder a trabalhabilidade, nós podemos aí compensar com aditivo redutor de água. Nada a se preocupar.